Você sabe muito bem que a gente já viu um dos vídeos mais odiados da história desse canal. Então, eu já vi. Então, esse aqui é a trajetória completa do Flamengo do primeiro turno do Brasileirão. Isso foi publicado no dia 8 de setembro do ano passado. Bora! O Flamengo está assumindo de vez a liderança do Brasileirão, contando com a pontuação de pontos corridos e etc. Então, olha só como que ficou a voz do ano passado. Que voz horrível que eu tenho, bicho. Neste ano, a gente colocamos uma voz bem bonita na trajetória do Flamengo, no Brasileirão, do Corinthians pro título da Copa do Brasil. Lá vai. Olha isso. Mas nada se compara com esse vídeo. Esse vídeo é muito horroroso e muito horrível. Esse vídeo é muito meu odiado desse cara. Vamos ver como que o Flamengo conseguiu assumir de vez a liderança. Tá muito perto do título. Olha. Então, o Flamengo já conquistou nos anos anteriores. Em 2024, o Flamengo conquistou 2 títulos seguidos, conquistando o Cariocão diante do Nova Iguaçu por 1-0 e depois ganhando a Copa do Brasil para o Atlético Mineiro por 4-1 no agregado. Agora o Flamengo chegará para 2025 com um dos favoritos. E o primeiro jogo do Flamengo foi no começo de fevereiro, dia 2 de fevereiro de 2025. E o adversário do Flamengo na Supercopa do Brasil é ninguém menos que o Botafogo. Se eu não me engano, o Botafogo já ganhou tudo em 2024, mas perdeu todos os títulos na temporada anterior, 2025. E muito menos perdeu pro Flamengo, né? É lógico. Mas o Botafogo jogou muito bem, mas até chocou todo mundo vencendo o Paris Saint-Germain por 1-0. O mesmo time que fez a humilhação no Flamengo por 4-1. E começou o jogo, aí eles chutaram pra fora e lá vai. Só que aos 10 minutos de bola rolando, Bonique bate o pênalti dentro da área. Pênalti. Mas quem bateu foi ninguém menos Bruno Henrique. E foi verdade. Bruno Henrique com fé no pé. Gol! 1-0. Um gol no momento perfeito. Só que depois do gol, até que aos 27 minutos, o Bonique apareceu de novo. Michael domina. Que golaço do Bonique, hein? O Bonique chutou muito pra frente. Que golaço desse cara. Se você acompanha o meu canal, tu sabe que o Bruno Henrique marcou o golaço no jogo contra o Internacional lá nas oitavas da Libertadores, jogo de ida. Aí o Flamengo jogou bem com ele. Ele já marcou um gol contra o Sport, contra o Santos. E lá, e o Bruno Henrique já fez um monte de gol. Ele aparecia muito craque. E primeiro fez um gol de empate com o Chelsea. Ele entrou e mudou toda a história do Flamengo. 2-0. Mais uma gol do Bruno Henrique que apareceu para mandar pro fundo da rede. Só que no começo da segunda etapa, alguém toca para Luiz Araújo. Luiz Araújo faz um baita rasteiro. Ele sobe para a direita e faz e... Entrou na área, chance de mais um, bateu pro cobertura, que golaço! Não adianta, o Luiz Araújo foi o rei dos golaços. Ele foi craque, já marcou muitos de golaços em 2025. Depois o Botafogo diminuiu com Patrick de Paula, mas não deu certo pro Botafoguense. Por 3-1, o Flamengo confirmou como campeão da Supercopa Brasil. Olha que besteirinha que eu falei. Eu falei, não dá tempo de Botafoguenses. Mas nos outros vídeos eu já falei, não dá tempo de mais nada. Imagine uma coisa dessa, Botafogo perde pro Flamengo e ficou com o vice na Supercopa. Com o título, desde 2021 não conquistava uma Supercopa do Brasil. E no Campeonato Carioca ganhamos por 3-1 do Fluminense para confirmar o título. O Flamengo começou bem demais, diferente de 2024. Mas na primeira rodada encaramos o Internacional, onde o Inter saiu na frente, mas com um empate o Flamengo empatou. E na partida seguinte a gente fomos encarar o Vitória, ganharam por 2-1. Na rodada seguinte encaramos o Juventude, eles no Maracanã. O Flamengo já humilhou o Juventude no ano anterior, mas agora humilhou ele mais ainda. Autorizado, levantou pro Danilo! Por dentro, atenção, Gerson cutucou, plá! Que cavadinha do Prata é esse, bicho? Levantou na boca do gol! Michael no meio, Arrascaeta dominou, bateu, que golaço! Gol! Tranquilidade, o Flamengo joga. Wesley cruzou o Pedro! 7 meses depois,
Pedro, partiu pra bola, bateu, defendeu, o goleiro, voltou Pedro! Gol! 6-0. O Pedro marcou 2 vezes no mesmo jogo. Imagina, o jogo concluiu vitória, ele marcou um hat-trick para ver se 8-0. Imagina, nada de goleadas o Pedro fez. É uma vitória do Flamengo para assumir a liderança de vez no campeonato, empatado com o Palmeiras. E na partida seguinte, eu acabei cortando o jogo contra o Vasco pela 5ª rodada e contra o Grêmio pela 3ª rodada do Brasileirão. Olha isso. Só que nos 4 minutos de jogo, quem dominou foi o Flamengo com Everton Cebolinha. Aí Cebolinha pra cima do Mateuzinho, trouxe pro pé direito, pode bater. Que golaço do Cebolinha contra o Corinthians. Que isso. 1-0, o melhor começo possível. Só que o Flamengo não resistiu para tocar na área. Só que minutos depois veio o resultado. Arrascaeta, o goleiro tá fora, Arrascaeta por cobertura, a bola vai pra fora. De um jeito inexplicável. Espera aí que eu vou repetir esse lance. Foi a cena do Pedro tocando pra área, roubou uma bola do jogador do Corinthians e o Pedro ia chutar pra fora. Olha isso. Bola vai pra fora. De um jeito inexplicável, chutou pra fora. Mas o Corinthians começou a crescer também. 2 finalizações, mas o Rossi passou todas as finalizações. Só que até que aos 20 minutos do primeiro tempo, Devolveu pro Arrascaeta, limpou, bateu! Gol! Arrascaeta dominou na frente da área, sobra para mandar pro fundo da rede, 2-0. Só que não acabou por aí não. Tentava O Gustavo tocou errado. Ao invés de tocar pro Corinthians, ele tocou a bola de graça pro Pedro para chutar pro fundo da rede. Que isso. Com um frangaço do goleiro, o Pedro ampliou para 3-0. Não acabou por aí não. Só que no segundo tempo, comete um pênalti. Então foi lá e... Autorizado Pedro com fé no pé! Gol! O Flamengo ganhou por 4-0 no Corinthians, onde ele mostrou por que o Pedro é o cara das decisões, marcando de pênalti, velho. Olha isso. Liderança. O Flamengo acha que tava de boa. Como é que tá eu? Que isso, velho? Olha como é que tá a minha cara. Cara, eu tô achando que eu sou muito lindo, mas eu acho que vai ajeitar esse cabelo e ir pra escola. Só isso. Enfim, bora falar do futebol. Na partida seguinte, não foi bem não. Porque no jogo seguinte, o Cruzeiro perdeu do 2-1. E por isso perde. O Gabigol marcou no de pênalti. Num jogo decisivo contra o Flamengo. O pênalti do Gabigol é contra o Flamengo. Imagina. Gabigol marcando muitos pênaltis. Mas, cara, em 2025 o Gabigol marcou 11 gols. 13 gols com a camisa do Cruzeiro. Tá muito mal. E foi emprestado por Santos em janeiro de 2026. Esperança do Brasileirão. Mas o Flamengo não baixou a cabeça. Porque no jogo seguinte contra o Bahia ganharam por 1-0. Voltando. Nessa hora o Flamengo se encontrava em segundo da tabela. No jogo seguinte o Flamengo encarou um líder do Campeonato Brasileiro. Encarou em menos que o Palmeiras. Peraí. Eu cortei a 9ª rodada do Brasileirão contra o Botafogo, onde terminou. Então, mais um vacilo que eu vacilei. O Palmeiras assumiu a liderança logo na partida contra o Vasco. O Palmeiras teve um pênalti pegado da mão de Guilherme Varela. Então, o Piquerez foi na área, só que o goleiro acabou pegando na bola. Partiu, bateu! Rossi! E no rebote! Olha como ficou a defesa do Rossi. O Rossi salvou o Flamengo. Mas no segundo tempo tem outra cobrança de pênalti. Só que desta vez do lado do Flamengo. Mas desta vez o Arrascaeta que dominou para a bola. Autorizado! Arrascaeta foi o artilheiro do ano do Flamengo. E até ganhou um prêmio de melhor jogador das Américas do ano. Que isso. Só que no segundo tempo, Para Ayrton Lucas, a bola voltou para o Alacian, serviu para Ayrton Lucas, pode marcar, bateu! Gol! 2-0. O Flamengo está de vez assumindo a liderança do Brasileirão. Em seguida o Palmeiras tentou fazer
mas a defesa foi perfeita. Por 2-0, o Flamengo vence e assume de vez a liderança do Campeonato Brasileiro. Mas ainda por cima o Flamengo humilhou o Fortaleza por 5-0. Mas engraçado, né? O Brasileirão foi paralisado devido à Copa do Mundo de Clubes. O Flamengo já humilhou o Fortaleza passando o trator por 5-0. Olha isso, velho. Porque vai ter a disputa da Copa do Mundo de Clubes de 2025. Mas os Fares não foi muito bem não, porque no jogo contra o Bayern de Munique, o Flamengo foi eliminado da Copa do Mundo de Clubes pra cima do Bayern de Munique. É que o chaveamento tá muito horrível pro Flamengo. Perderam por 4-2. E no Brasileirão, que voltou no dia 12 de julho contra o São Paulo, o Luiz Araújo, até aos 39 minutos, o Luiz Araújo faz uma jogada linda para ampliar pro fundo da rede, 1-0. Olha só que lança-míssil do Luiz Araújo contra o São Paulo. Olha isso, velho. Então, aos 41 minutos, o Wesley tocou na bola da área, do nada, e faz um golaço, sem chance pro goleiro. Por 1-0, o Flamengo vence o São Paulo. Esse jogo foi um dos mais irritantes da história do Flamengo na temporada de 2025, contra o Santos na 14ª rodada. Aí no jogo seguinte, contra o Santos, não conseguiu. Só que um minuto depois, o Neymar aparece de novo. Espera um pouquinho, o Souza chega, Guilherme tá na grande área, Neymar dominou, fintou, Neymar, gol! Mentira, não foi o golaço do Neymar. Mentira, não, mentira. Não foi o golaço do Neymar, não foi. Mentiroso. 1-0. O começo desastroso pro Flamengo, que perde pro Santos e perde de vez a liderança do Brasileirão. Mas o Flamengo não baixou a cabeça, porque tem muito jogo pela frente e dá para a liderança se tentar ultrapassar o Cruzeiro, que também está assumindo uma vantagem mínima. E na partida seguinte, o Flamengo começou nervoso com o escanteio na própria área, mas o Fábio defendeu. Até que aos 39 minutos do segundo tempo, o Pedro apareceu de novo. Luiz Araújo, escanteio para o Flamengo na primeira trave! Gol! Olha que ele tirou a camisa e escreveu: Jesus é o suficiente. 1-0, o Flamengo vence e assume de vez a liderança do Brasileirão. E na 17ª rodada encararam o Bragantino no Nabi Abichiri, onde o Bragantino foi muito ataque para assumir, mas foi para fora. Mas só que piorou que no começo do segundo tempo, em menos de um minuto, o Bragantino abriu o placar com o Claudinho. Olha isso, velho. Ele fez um gol, mas chutou para fora. Aqui, menos de um minuto do segundo tempo. Pedro, o Wesley e o levantamento, Léo Pereira! Gol! 1-1, o jogo tá empatado. Só que não acabou por aí não. Ainda no segundo tempo, Matias Vinha tem o Pedro, ele tocou para o Aracian, clareou, pé direito, tocou para o Wesley, bateu cruzado! Gol! o Wesley que fez o gol na despedida do Flamengo. E até tirou a camisa para mostrar para a torcida. Por 2-1, o Flamengo vence o Bragantino e assume a liderança do Brasileirão. No jogo seguinte, com o Atlético Mineiro, o Flamengo dominou demais, tirando uma chance para tentar o lance do goleiro. Até que aos 33 minutos do primeiro tempo, aconteceu um lance inacreditável. Plata consegue o domínio, cai, e a falta marcada, ele marca, fora dentro. O jogador do Galo derrubou o Plata, mas ao invés de dar vermelho, deu amarelo. Todos os jogadores reclamaram. Só que também viu o VAR, mas não foi confirmar um pênalti. Então não foi pênalti fora da área, mas sim a falta. Mas o Flamengo continua na contra-ataque. Mas só o Pedro tocou pra Prata, mas chutou pra fora. Atrapalhou o zagueiro do Atlético. Até que alguns minutos depois, até que o começo do segundo tempo, Volta pro Flamengo, Luiz Araújo, cruzamento! o Flamengo começou com um gol do Léo Ortiz de falta. Olha isso. O Ortiz mandar pro fundo da rede. Sem chance pro Everton. Por 2-0. O Flamengo assume de vez a liderança desse Brasileirão. Só que na Copa do Brasil o Flamengo vacilou com o Atlético Mineiro, jogo de ida, que perdeu por 1-0. O próximo jogo do Flamengo era contra o Ceará no Vozão. Mas o Flamengo também teve grandes finalizações. Mas o goleiro pegou na área. O Flamengo continuou a ataque pro lado e ataque pro
até que aos 20 minutos do primeiro tempo, (1 a 0), o melhor começo possível pro Flamengo. Mas não acabou ainda não, mas tem que equilibrar mais ainda para chutar na defesa. Só que quando o Flamengo estava tentando ganhar pontos, no começo do segundo tempo deu um vacilo. O Everaldo cruza e manda pro cair para lá pro fundo da rede. 1 a 1. Agora o Flamengo estava em apuros, mas a defesa não tremeu, terminando o jogo em 1 a 1. Na 10ª rodada, para fechar o primeiro turno, o Flamengo enfrenta o Mirassol no Maracanã. Mas antes tem a Copa do Brasil, um jogo de volta, onde o Flamengo foi eliminado pelo Atlético Mineiro, o vice-campeão da Copa do Brasil 2024, nas oitavas de final. E nesse Brasileirão contará com a estreia do Mirassol na Série A. Peraí. O Mirassol surpreendendo todo mundo. Venceu o Grêmio, venceu um monte de clube no primeiro turno. Mas no segundo turno destruiu o Bahia e empatou com o Botafogo e já até venceu o Palmeiras para ajudar o Flamengo a empatar em pontos. Só superou os gigantes da Série A, derrotou o Grêmio por 4 a 1, São Paulo por 1 a 0, Santos por 3 a 0 e o Vasco por 3 a 2. A expectativa é o Flamengo ter uma vitória tão fácil contra o time paulista. O Flamengo começou nervoso, muito jogo pela frente. Foi pro ataque e logo em 10 minutos mostrou o resultado. Levantamento na área, subiu o Léo Pereira! Gol! 1 a 0, o melhor começo possível pro Flamengo, mas até que logo minutos depois veio a força da sua jogada de falta. Estamos na metade do segundo tempo, ele bate lá pro meio, olha o gol! Prata mandou na frente da área, a Arrascaeta sobra para Prata que mandar pro fundo da rede. 2 a 0, o melhor começo pro Flamengo. O Flamengo teria terminado o segundo tempo em 2 a 0. Só que no momento que o cidadão feliz, um minuto depois o Mirassol fez o gol de diminuir. Só que não deu jeito. Por 2 a 1, o Flamengo vence o Mirassol e terminando o primeiro turno assumindo a liderança do Brasileirão. O que vai fazer pro Flamengo no segundo turno? Aí depois eu posto o vídeo também pro canal no segundo turno. Mas aí, o que tu achou desse vídeo? Se curtiu, acho que vai gostar desse aí também. Então beleza, valeu e tchau.